pessoal fala muito mal de uma esquerda cirandeira e eu vim concordar e discordar disso ao mesmo tempo hoje. É isso mesmo, vai fazer sentido, eu prometo, assiste aí. A esquerda cirandeira é uma dessas classificações bem coloquiais, não é um conceito firmado cientificamente, mas que surge como termo em várias discussões, principalmente na internet. Como é justamente com esse uso que eu quero dialogar hoje, eu fui lá no meu Twitter e eu pedi para as pessoas trazerem as suas definições de esquerda cirandeira e muita gente respondeu. E eu queria falar que vocês sabem que eu enfrento meus dilemas de usar o Twitter, mas olha, ó, o exercício ficou muito da hora, então obrigada a todo mundo que contribuiu lá. Eu vou partilhar aqui com vocês algumas das definições de esquerda cirandeira que surgiram. Essas definições aqui, elas são compatíveis entre si, essas que eu selecionei. Uma definição que eu gostei muito foi a do João. Qualquer discurso político de retórica inclusiva ou emancipatória que seja circular, que não tenha um plano de ação, ou a preocupação de que seja traçado um plano de ação de viés reformista ou revolucionário. Tem essa definição da Suzane aqui também. Uma esquerda perdida que configura a militância como ir aos atos de rolê para beber e gritar meias palavras de ordem. Uma esquerda que não quer conversar, uma esquerda egoísta e excludente e que não faz ideia do que é trabalho de base. O Álvaro já falou assim: não uso o termo mais, mas me referia a quem resumia a prática política a eventos culturais restritos ao nicho universitário. E a Aline descreveu como esquerda, paz e amor, vamos todos dar as mãos e conversar com o fascista. Pro Césio, é a esquerda pequeno-burguesa de classe média alta, curte a astrologia, romantiza o uso de drogas, maconha principal, acham Karl Marx ultrapassado, no final das contas são liberais anticomunistas. Baseado nessas definições, a esquerda cirandeira seria uma esquerda que fica presa a performances, atos simbólicos, um certo grau de individualismo, com os discursos meio deslocados da raiz dos problemas, que abre mão de enfrentamentos mais radicais e que faz pouco ou nenhum debate tático e estratégico sobre um projeto político realmente transformador. O sociólogo Túlio Custódio tem um artigo no Justificando que carrega essa crítica importante e lá ele se refere a uma esquerda que abre mão do entendimento do antagonismo dos movimentos e que tenta tutelar como é que eles devem agir, como eles devem se pronunciar, que não podem ter raiva, que só podem se levantar de um jeito mais limpinho e aceitável. E aí muita gente no Twitter falou da esquerda cirandeira como a galera que acha que vai resolver alguma coisa entregando flores para policiais. E o que eu posso dizer é que eu concordo com toda essa crítica que tá aí. A esquerda da performance pacífica, vazia e deslocada, ela é um problema, ela chega a atrapalhar. Para mim, ela é sintomática da desmobilização efetiva que nós tivemos na última década, pelo menos. Ela é sintomática de um fetiche com um aparecer, com imagens grandiosas e que muitas vezes não tem respaldo na base. E ela é sintomática também de um problema de formação política e de um problema de organização, de falta de se organizar ao redor de um projeto político revolucionário, ou um projeto político no geral. Lá no Twitter surgiram mais definições que me parecem ser especificamente de esquerda reformista ou esquerda liberal, mas as que ficaram nessa linha aí que eu mencionei são as mais próximas do termo esquerda cirandeira em si, porque aqui existe uma crítica embutida nisso, ao que seriam performances vazias, performances sem rumo, performances por elas mesmas. Só que há muito tempo eu penso sobre se é possível fazer essa crítica a uma esquerda de performances ineficazes a partir de uma outra expressão que não fosse cirandeira. Eu vou explicar porque eu concordo com a crítica, mas eu acho a expressão em si problemática. Então tem duas problematizações que dá pra gente fazer aqui. Uma tá nesse tweet aqui do Queer John 1, que diz: teve uma época que eu definia como a galera que cola no ato e vai embora assim que começa a dar merda. Hoje eu acho que esse termo é só uma desculpa abstrata para se referir a toda e qualquer coisa que você não gosta na esquerda. Completamente pessoal e abstrato e por isso eu não uso mais. Ó, e olha, isso é real, só pelo exercício de definir esquerda cirandeira e surgir definição de tudo quanto é coisa, me parece que virou um termo meio esvaziado, guarda-chuva para colar naquilo que você se opõe. Eu vejo com frequência pessoas usando esquerda cirandeira simplesmente para criticar movimentos que lutam contra opressões machistas, LGBTfóbicas e racistas, e que fazem isso sem traçar nenhuma distinção. A galera não traça nenhuma distinção entre os movimentos
movimentos anti-opressão e aqueles que são os movimentos identitaristas liberais mesmo, que realmente tiram essas pautas do seu teor radical e fazem uma pactuação com o capitalismo nesse processo. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal falando dessa distinção, são os episódios 38 e 39, então dá pra conferir lá. Só que isso aqui é problemático, porque aí você acaba utilizando a mesma expressão para criticar algo que tem a ver com a expressão, que é uma crítica a performances supostamente vazias na esquerda, e coisas diversas a serem criticadas. E aí, quando isso acontece, a própria expressão, né, essas expressões tendem a virar espantalhos ou meros rótulos que não significam muito em termos de argumento. Eu já vi isso ser feito várias vezes quando criticam, por exemplo, a tal esquerda pós-moderna, sem explicar o que é pós-moderno sobre aquilo e qual que é o problema de ser pós-moderno naquilo. E aí eu também tenho um episódio no canal, que é o episódio 14, aqui no canal sobre isso. Mas eu queria problematizar a expressão mais a fundo, porque enquanto é importantíssimo a gente criticar uma esquerda de performances vazias, a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito enrustido em negativizar um termo como cirandeira e expressões artísticas como se elas não tivessem um papel bem importante a cumprir na politização, na mobilização, no aspecto de atrair pessoas para a luta, de educar, de criar momentos de solidariedade, cuidado, que são muito importantes para militante não quebrar. Afinal, gente, o militante pode ser o mais revolucionário do mundo, mas se ele não se cuidar e se ele não for cuidado também, ele quebra. Isso é fato. E aí, passa a ser importante a gente explicar o que é ciranda, o que é cirandeiro. Um tempão atrás eu falei disso no Instagram, eu acho que ainda tem até um destaque sobre isso lá, mas eu vou falar agora disso aqui também. A ciranda, ela é uma dança tradicional brasileira e existe toda uma ligação histórica e cultural em vários espaços, como na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. A ciranda consiste de uma roda em que todos dançam em ritmo, como numa comunidade, e talvez a cirandeira mais famosa do Brasil seja mesmo a própria Ilha de Itamaracá. A ciranda, ela faz parte da cultura de muitos povos dentro do Brasil e ela é uma forma de expressar laços nas comunidades. As pessoas, elas cantam juntas, elas dançam juntas, elas se dão as mãos, elas reconhecem a si mesmas umas nas outras. Então a ciranda é arte, ela é cultura, ela é lúdica e dependendo do contexto, a ciranda pode trazer uma mensagem política, de unidade, de resistência, de solidariedade. E aí o Gabriel, ele deu a linha aqui sobre isso, ele criticando como a expressão esquerda cirandeira, ela carrega um problema. Ele colocou assim, ó: considero muito ruim a expressão, demonstra o desconhecimento de uma esquerda que se supõe raiz sobre a força de manifestação cultural marcadamente política das classes populares. Penso que quem usa pejorativamente a expressão deveria ser convidado a conhecer Ilha de Itamaracá. Então não é por acaso que tantos movimentos sociais bastante aguerridos no Brasil abraçam a ciranda como uma maneira de nutrir a mística. E aí, se você é do MST ou milita com o MST ou com a via campesina em geral, a palavra mística tem um significado bem especial para você. Se você tá fora desse contexto, eu vou explicar um pouquinho pra gente tomar cuidado mesmo com a expressão esquerda cirandeira, porque na real mesmo, fazer ciranda e fazer enfrentamento político na luta de classes não precisam se excluir, não é um ou outro. E dependendo do contexto, é possível que o lúdico ele seja uma ferramenta importante para trazer a conscientização, para criar pontes, para nutrir solidariedade em momentos de resistência. Então lá no Twitter, o Gado de Galo alertou para isso, ele falou assim, ó: o mais bizarro desse papo errado é que quem gosta de mística e outras coisas ridicularizadas por essa turma é o MST, movimento social que está acostumado a bater de frente com o que há de mais perigoso no país. A mística, ela é uma prática de celebração, animação e pedagogia, ela é muito comum nas pastorais e aí ela foi absorvida e adaptada por movimentos no Brasil todo, o MST sendo apenas um deles. Não é necessariamente ciranda, é um momento que passa por diversas ferramentas, pode ser canção, pode ser poesia e tudo mais. Costuma ter relação com a realidade cultural do grupo de sem terra ali, do grupo dos membros do movimento. Um dos fatores importantes da mística é que as pessoas se sintam parte do grupo e que a mensagem ali ecoe em todo mundo. Eu vou deixar algumas referências para vocês que tratam da mística aqui, mas eu posso te dizer que nas canções, no teatro, na dança, que ocorrem várias místicas, existe formação política e existe uma maneira de tirar forças do coletivo, especialmente em momentos muito apertados, momentos em que os movimentos precisam buscar forças contra a repressão.
Os povos indígenas brasileiros, eles possuem inúmeras práticas culturais que vão no mesmo sentido, mas que na expressão esquerda cirandeira poderia gerar confusão, preconceito e desmobilização também. E aí uma galera pode justificar, falar, mas lógico que a gente não tá falando do MST ou da luta indígena, a gente tá falando de quem acha que só uma ciranda vai mudar o mundo. Então, tá certo, mas a expressão carrega o preconceito mesmo assim, não carrega? E aí, no mais, essas práticas lúdicas, elas também possuem um valor próprio, um valor pedagógico. Tem galera que debocha de sarau, assim, de verdade, que debocha de slam, de poesia, de teatro. E aí, essa galera já parou pra pensar que, às vezes, você chega num espaço com bandeira em punho, e a comunidade ao redor não tá nem aí pra você, mas é o sarau daquela noite que vai trazer mensagens que dialogam com a realidade da luta diária ali e que vai abrir uma porta pra galera se organizar, pra galera romper de vez com o sistema. Um sarau não faz revolução, mas um sarau pode ser uma ferramenta pedagógica cultural que ainda por cima traz conexão e solidariedade naquela comunidade. E eu acho que foi por isso que a Maína escreveu que me incomoda bastante ver as pessoas usarem esquerda cirandeira quando querem debochar de algumas pessoas. Aqui em Pernambuco, a ciranda tem uma história massa. Pra mim, ciranda é resistência e cultura, não dá pra usar como algo depreciativo. E aí, olhando pra tudo isso, eu fico pensando, eu tô pensando nisso faz muito tempo, na verdade. Será que não é o caso da gente abandonar essa expressão esquerda cirandeira e aí buscar uma melhor para trazer a crítica àquela esquerda das performances vazias, para não correr o risco da crítica mirar num grupo e acertar o outro e acabar acertando ferramentas importantes de politização, saca? Tem uma galerinha mesmo que tá bem só nas expressões, só no discurso, na performance, e não conecta isso à luta diária. Mas na minha experiência, onde eu mais vejo ciranda não é aí. Onde eu mais vejo ciranda é onde eu mais vejo resistência e luta guerrida. Então me incomoda mesmo ver a expressão, porque eu acho que ela não tem sido nem eficaz para criticar a esquerda sem praxis, e ainda por cima ela gera preconceito contra ferramentas importantes que a gente que vem da pedagogia crítica, a gente sabe a diferença que elas fazem. Isso aqui tem muito de Paulo Freire, muito mesmo, porque vocês se lembram, né? Ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Pois é. E nesse vídeo eu não tenho uma super sugestão dessa vez, eu quero mais gerar reflexão mesmo, então fica com vocês aí, curte aí, se inscreve no canal, reflete aí comigo e tá na hora da gente achar um jeito mais efetivo de criticar grupos de esquerda que não passam do simbolismo vazio e aposentar a expressão esquerda cirandeira. O que vocês acham? Eu vejo vocês em breve.